Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na rádio da Universidade. No Estação Cidadania dessa semana, continuamos a série de entrevistas sobre o funk, dessa vez discutindo a proposta de criminalização do gênero musical. Fique conosco, o Estação Cidadania está no ar. No programa de hoje, continuamos nossa conversa com o MC Saba, funkeiro e professor do projeto Escola de MCs, que oferece aulas de música e cidadania para jovens das periferias de Porto Alegre e da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado, e Pedro Fernando Acosta, músico e autor da dissertação de mestrado, Bailes, Festas, Reuniões Dançantes, Trampos, Montagens e Patifagens, uma etnografia musical no Campo da Tuca, a capital do funk no sul do país. Hoje a gente vai abordar a proposta de criminalização do funk, que foi uma sugestão de lei feita pelo empresário paulista Marcelo Alonso, que atingiu mais de 20 mil assinaturas no portal Cidadania e com isso conquistou o direito de ser discutida no Senado. O que vocês acham dessa proposta de criminalizar o funk? Eu acho que esse daí é porque o funk tomou uma proporção muito grande na mídia. Então hoje o funk é comercializado por todas as classes. E isso é ruim para eles, entendeu? Porque aí o que acontece? Como ele falou na lei dele, o funk é apologia a pedófilo, é apologia ao crime, apologia a isso, apologia a aquilo. Tá, mas baseando nisso, se eles quiserem falar que quem canta funk é criminoso, por que eles não se olharam no espelho e quem rouba do... Igual a gente fez na música da escola, quem rouba do povo é ladrão. Então, questão de crime, se eles acham que a gente é criminoso, então tá igual, né? Então, acho que é muito preconceito da parte da... Tem ainda algum preconceito da parte da classe A, da classe dos políticos, porque não é porque veio da favela, não é porque veio da origem humilde, que para eles tudo é patrocinado por traficante, né? Que a visão deles que o funk é patrocinado por traficantes, é patrocinado pelo crime, mas não sabe que o funk resgata a vida, eles não sabem que um MC de funk gera milhões de trabalho em sua volta, eles não sabem que de repente um moleque que não tem a oportunidade que o governo tira, ele encontra no funk, de cantar suas músicas, de dar uma casa melhor para sua família. Eles não enxergam o lado bom, eles querem sempre procurar o lado ruim. Por que eles não vão ver o lado ruim do rock? Por que eles não vão ver o lado ruim do sertanejo? Né? Todo ritmo musical vai ter o outro lado da moeda. Por que eles escondem o lado da moeda? Por que no tempo lá do Roberto Carlos, da Jovem Guarda, eles só mostravam o lado bom, né? Tu acha que daquela época ali da Jovem Guarda não tinha um lado ruim? Tu acha que o sertanejo também não tem um lado ruim? Não tem as falcatruas? Não tem coisas erradas? Porque eles escolheram o funk pra mostrar o que é o lado ruim. E a gente tá aí pra lutar, né? Então, graças a Deus, essa lei eu acho que não foi aprovada, né? Romário, o jogador, comprou a luta por nós, né? Então, funkeiro também nessa... Funkeiro. Grande funkeiro do Rio de Janeiro. Eu só gostaria de acrescentar uma coisa que o Saba traz bastante importante, que é esse lado do preconceito musical. Então, na história da música brasileira, sempre houve um preconceito com tudo aquilo que vem das camadas populares, com tudo aquilo que vem dos negros, né? Com tudo aquilo que vem das consideradas classes baixas ou classes superiores pelas elites. Então o funk só foi mais um de uma longa trajetória de história, de preconceito, de racismo que tem existido contra as práticas musicais negras. Por exemplo, houve um período da história em que o batuque era crime, né? Houve depois, mais adiante, um período na história que o samba e o sambista era considerado também criminoso, que o capoeirista era criminoso. Depois nós tivemos mais adiante, na década de 70, os subversivos, né, dos movimentos, de vários movimentos que aconteceram, do black music
enfim, né, os bailes da pesada, enfim, sempre houve preconceito em relação a tudo. O pagode dos anos 90, né, sofreu muito preconceito e sofre ainda até hoje. Então há sempre uma continuidade histórica em relação a um preconceito musical que visa culpar, né, aqueles que produzem, aqueles que criam, aqueles que exercem a sua arte de alguma forma. E o funk foi a bola da vez, o alvo, né, justamente da atualidade, por conta de tudo, como o Saba falou, o funk tem representado. O funk tem representado uma aproximação com a juventude, não só negra e favelada, mas uma aproximação com a classe média, e isso certamente assusta as pessoas os filhos, né, os pais dos filhos que estão frequentando bailes, que estão indo a baile funk, enfim. Então acho que essa lei ela foi, e é bom dizer que ela foi arquivada também por conta de um longo processo já de história, de pesquisa em funk no Brasil. Eu acho interessante também a gente comentar, como o Saba muito bem citou, que na descrição dessa sugestão, o autor ele se refere ao funk como sendo somente um recrutamento organizado nas redes sociais por e para atender criminosos, estupradores e pedófilos. Mas o que a gente vê, tanto pelo trabalho do Saba, que utiliza o funk como instrumento de transformação social para a vida desses jovens, como o Pedro, que traz esse ritmo que é da periferia para dentro desse ambiente acadêmico, que a gente sabe que é um ambiente muito elitizado, prova justamente o contrário disso, né, que ele fala. E o que choca muito é que, apesar de o funk ele ter tomado uma proporção enorme nos últimos anos na sociedade, de tá ultrapassando essa barreira de somente da periferia, ele ainda é muito discriminado, né? Apesar de estar cada vez mais na mídia, ele ainda sofre muito preconceito. E vocês atribuem isso a quê? Eu acho que o preconceito, ele já foi mais, né? Entendeu? Então, tinham lugares que na antiga a gente ia cantar que a gente, pela roupa que a gente vestia, pela corrente, pelo boné, aquele guri lá da Tuca nem deixa entrar. Muitas vezes, aquele lá do outro lugar não deixa entrar. Mas hoje em dia foi rompido. Hoje em dia o funk não faz parte de classe nenhuma. Hoje em dia o funk faz classe da parte A até a Z. Foi rompido pela a comercialização do funk. Tanto exemplo vivo aí, tu vê o Nego do Borel, que é um favelado, né? Que é lá da comunidade do Borel, na Malhação. Né? Então não é porque que de repente assim, o Nego do Borel tá na Malhação porque eles acham bonito o funk, eles acham... Não, porque a Globo, como vocês todos sabem, a Globo é que faz a mobilização do Brasil. Então, se eles viram que o Nego do Borel é um produto a ser consumido pelos jovens adolescentes de todas as classes, o Nego do Borel tem que estar na Globo. Se eles verem que o Saba também vai ter... O Saba tem uma característica que os jovens se espelham nele, a Globo vai botar. Não é porque que eles estão achando que o funk tá bom ou estão achando que o funk é... né? Então, nessa parte o preconceito foi rompido, mas com o pé atrás. A gente sempre tem um pé atrás sobre isso, né, Alberto? E ele permanece principalmente em alguns aspectos, se tu pensar a região sul do Brasil, né? Então, por exemplo, no Brasil o funk ainda sofre esse preconceito por conta de nós sermos estados em que a maioria da população é branca, né, em que a maioria da população ainda tem uma ideia, uma imagem de música e de cultura gaúcha, né, do que é nosso do Rio Grande do Sul. Então o funk, na medida em que ele é inserido num espaço como o do Rio Grande do Sul, ele passa a ser também, né, ser questionar essa identidade gaúcha, essa identidade construída em torno do gaúcho. Então, acho que muito desse preconceito também, aqui principalmente, que é onde praticamente a gente está, é justamente por conta dessa já tradição inventada, né, do gaúcho, e que impede que das pessoas perceberem o funk como mais um elemento cultural da identidade do Rio Grande do Sul, porque o funk faz parte da identidade do brasileiro hoje, né? Tem funkeiro em todo lugar do Brasil, tem funkeiro não só no Rio, em São Paulo,
e aqui em Porto Alegre. Então, tu vai pra Santa Catarina, tem funk, um montão, né? de MC. Um montão de MC. Tu vai pra Bahia, também tem um montão de MC. E até aqui no interior do Rio Grande do Sul, que é interessante observar, eu fui dar esses dias uma palestra em Caxias, e tem grupos de funkeiro em Caxias do Sul, uma terra de italianos, praticamente, em que há uma produção de pessoas produzindo, criando funk. Até em tribos de índios aqui de Viamão, que tem as tribos de índio, tem MC. Tem MC também. Tem funk presente nas aldeias do Tupi-Guarani. Nossa, olha aí. Então, pra gente encerrar, eu gostaria que vocês pudessem deixar um recado para a juventude da periferia que sonha, né, em conquistar o seu espaço dentro da sociedade, seja, por exemplo, como o Saba, dentro do funk, seja como o Pedro, dentro da universidade, e vocês também como filhos das comunidades de Porto Alegre. Então, o que vocês teriam para dizer para eles? Eu deixaria a última pro Saba, porque eu acho que o Saba é um dos grandes artistas que o funk tem no Rio Grande do Sul, pela sua história, pela sua trajetória de vida, pela sua, né, luta política, pelo seu sonho de estar sempre colaborando com o funk no Rio Grande do Sul. O meu recado seria mais para os acadêmicos, que é onde a gente está agora mais focado, né? Que eu acho que é uma frente importante que ajuda principalmente os jovens funkeiros e também os produtores culturais a entenderem o funk de numa perspectiva que nem é entendido no Rio de Janeiro, que já tem mais de 4 décadas de pesquisa em relação ao funk na cidade do Rio de Janeiro. E foi justamente a partir desses pesquisadores, como Hermano Viana, né, Luciana Facina, Adriana Lopes, e agora aqui no Sul, né, eu com esse meu trabalho sobre o funk, que está justamente dando possibilidades e legitimando e contando uma outra trajetória do funk para que as pessoas entendam e desconstruam seus preconceitos. Então, o acadêmico ele tem um papel fundamental, porque eu pesquisei uma parte do funk, mas o funk existe uma infinidade de coisas, de questões que pode ser abordadas, desde a sexualidade, desde sociabilidade, na perspectiva antropológica, na perspectiva de comunicação, enfim, de várias áreas ainda, que aqui no Sul tem muito poucos estudos em relação a isso. A gente conta nos dedos os trabalhos de acadêmicos que vão estudar e que vão pesquisar funk com responsabilidade, com coerência e com compromisso também, sabe, de dar continuidade e reconhecer o trabalho dos funkeiros da cidade. Bom, o meu recado aí para toda a rapaziada aí das comunidades de Porto Alegre é o recado que eu sempre deixo para os nossos alunos da escola de MCs. Eu acho que a gente tem que sempre buscar o conhecimento. Eu acho que o conhecimento é o único bem material que a gente vai ter, que ninguém vai botar uma arma e roubar da gente, né? Então, estudem, procure sempre se qualificar, não só no funk, mas sim na vida, né? Eu acho que a gente perde muito tempo com coisas fúteis e esquece as coisas importantes de lado, né? Quer estudar, quer trabalhar, quer buscar uma qualificação. Então, acho que não adianta a gente ficar botando culpa em governo, não adianta botar a culpa nas outras pessoas, se a gente não fizer por nós mesmos. Se a favela não ser a favela, eu acho que o asfalto nunca vai bater na favela para pular. Tem jovens aí querendo estudar, querendo trabalhar, ninguém vai bater na porta lá na nossa comunidade. Então, erga a cabeça, se tá difícil, desça pro asfalto, bate na porta. Eu acho que o não favelado já nasce com o não como a resposta, então pense que o sim vai ser o nosso lucro, né? Então é bola pra frente. Eu acho que nossa parte no funk a gente tá fazendo, né? Então eu acho que é um recado que eu deixo para todos, não desistirem e sempre ter orgulho de morar onde mora, da onde que saiu, e se um dia sair da onde você saiu, fique humilde, né? Nunca vire as costas para quem te ajudou quando você não era ninguém, né? Acho que é o recado mais importante que eu deixo para todos aí. Então, MC Saba, Pedro Acosta, muito obrigado pela participação de vocês na Estação Cidadania de hoje e parabéns pelo lindo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, hein? A gente agradece, né, Saba? É uma porta aberta, né, Pedro?
No Estação Cidadania de hoje, contamos com a participação de MC Saba, mestre de cerimônias e primeiro professor de funk do Brasil, e Pedro Fernando Acosta, doutorando em música pela URGS e pesquisador do gênero musical. Se você participa de algum projeto de extensão que dialoga com as temáticas do Estação, mande mensagem para o Facebook do DEDES ou para o e-mail dedes@prorest.urgs.br contando a sua experiência que pode vir a se tornar pauta para o programa. Estação Cidadania fica por aqui. Este programa é uma realização do DEDES com a apresentação de Camila Bengo, gravação e edição de Jefferson Gomes e produção musical de Camila Bengo e Luiz Fogassi. Voltamos na próxima quinta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio da Universidade. Fique agora com Funk Não é Crime, de MC Gael da JB, aluno do projeto Escola de MCs. Até semana que vem. Salve, salve, eu sou MC Gael da JB, mais um aluno da Escola de MC do Baile Funk da Tuca. O meu som é O Funk Não é Crime, e é mais ou menos assim. O funk não é crime, o funk é educação. O funk não é crime, o funk é educação. Criminoso é os políticos que rouba do povão. Criminoso é os políticos que rouba do povão. Eu não tô entendendo nada, isso tá uma palhaçada. Falando que o funk é crime, desce para de ladaia. Se saísse do palácio, na moral tu ia ver que o funk não é tudo isso que aparece na TV. Tem um pouco de humildade, para de patifaria. Às vezes nós trampa e canta pro pão nosso de cada dia. Vai falar que o funk é crime, então cola na quebrada. Vai saber que os MCs são exemplo pra molecada. Vai se olhar no espelho e reflete assim comigo. Tu sentado na poltrona roubando, quem é o bandido? Sonhos vão ser destruídos por causa do preconceito. Tá de terno e gravata achando que tem direito. Tem conta lá na Suíça com o dinheiro do povão, roubando dos hospitais e também da educação. Isso é um absurdo, tem muita corrupção. Nosso funk é família, amizade e união. Pega a visão, seu vacilão, pega a visão, seu vacilão. O criminoso nessa história é o político ladrão. Pega a visão, seu vacilão, pega a visão, seu vacilão. O criminoso nessa história é o político ladrão. O funk não é crime, o funk é educação. O funk não é crime, o funk é educação. Criminoso é os políticos que rouba do povão. Criminoso é os políticos que rouba do povão. Pega a visão, seu ladrão.